Capítulo 2 Vida e Atos. Toda a mitologia a respeito de Lilith é repleta de imagens de humilhação, diminuição, fuga e desolação, sucedidas por uma profunda raiva e vingança, na pele de uma mulher sedutora e assassina de crianças. Humilhação e fuga. O mais antigo material biográfico referente a Lilith aparece no antigo texto intitulado Alfa Beta Ben Sira. Esta obra é um midrash, uma imaginação ou meditação ativa sobre os mitos bíblicos acerca da criação do homem e da mulher. O midrash de Ben Sira analisa as conflitantes histórias do Gênesis sobre Lilith, a mulher primordial, a primeira esposa e a outra metade de Adão, e Eva, criada a alguns trechos mais adiante. Segundo Ben Sira, uma citação, Deus criou Lilith, a primeira mulher, do mesmo modo que havia criado Adão, só que ele usou sujeira e sedimento impuro em vez de pó ou terra. Adão e Lilith nunca encontraram a paz juntos. Ela discordava dele em muitos assuntos e recusava-se a deitar debaixo dele na relação sexual, fundamentando sua reivindicação de igualdade no fato de que ambos haviam sido criados da terra. Quando Lilith percebeu que Adão a subjugaria, proferiu o inefável nome de Deus e pôs-se a voar pelo mundo. Finalmente passou a viver numa caverna no deserto, às margens do Mar Vermelho. Ali envolveu-se numa desenfreada promiscuidade, unindo-se com demônios lascivos e gerando diariamente centenas de Lilith ou bebês demoníacos. Que Lilith discordasse de Adão em muitos assuntos não é nem um pouco surpreendente, considerando-se sua natureza sombria, ardente, feminina e lunar. Os sentimentos engendrados por essas diferenças são expressos pelos versos de uma poetisa moderna. Citação. O que gente como eu tinha a fazer com gente como Adão? E, no entanto, por algum capricho ou mesmo por obra do seu humor negro, fomos atirados juntos à terra polida e o brilho da lua. Então Adão quase me deixou louca. Meu primitivo e boquiaberto homem, dócil como o pilão e brando como a lógica, vivia ostentando o direito divino de suas propriedades perante minha óbvia carência de bens. A princípio tentei agradar. Abri minha caixa de milagres para ele. Ele só queria mondar as ervilhas. Queria seus pássaros em sua mão. Usei de bom grado de todos os rodeios. Fiz um abrigo de folhas, trepadeiras e veneno para anjos. Ele não quis entrar. Não quis se deitar sob minha improvisada coxa de retalhos. Preferia morrer. Ele tinha a palavra. Recebera do alto. Enquanto eu, anterior aos alfabetos, inútil como um E, permanecia mergulhada no remoinho do caos. Esse E aqui é tipo aquele I desse A. Acho que é um I, na verdade. Jardins foram feitos para ordenadores. Jardineiros foram feitos para ordenar. Mas eu não sou ordenável. Sou a primeira transgressora. Por isso, enquanto Adão acercava cuidadosamente suas bestas e apertava a sebe, enquanto os anjos guerreavam e buliam com os nervos de Deus, inadaptada e fora do lugar, fugi. Xinguei Adão e deixei meu primeiro amor, chupando o dedão. Emma Jung, Animals and Anima, Nova York, 1969. A amargura e o sentimento do feminino rejeitado no poema repercute o conto da diminuição da lua e o eterno grito de dor e raiva do feminino ferido. No nível humano, percebe-se esse sentimento de irremediável privação e traição nas mais profundas regiões da psicologia feminina. Emma Jung se refere a isso em seu Essay on Animals Development, quando diz que uma dificuldade primária da mulher em desenvolver uma relação com seu ânimos está no seu sentimento de pouca autoestima e diminuição.
pode-se também sentir a ferida Lilith sob o obstinado caráter repreensivo da crítica de uma mulher dominada pelo ânimos. A história de Adão e Lilith levanta a eterna questão masculina. O que a mulher quer? A reivindicação de Lilith por igualdade fundamenta-se no fato de que tanto ela como Adão foram criados do pó ou da terra. Contudo, Lilith se recusa a ser mera terra para Adão. Ela quer a liberdade de se mover, de agir, de escolher e de decidir. Essas são as qualidades do ego feminino individualizado à medida que emerge da matéria inerte e passiva. Neumann, em seu ensaio Psychological States of Feminine Development, descreve a necessidade e o valor dessas ações heróicas por parte da mulher, a fim de que se mova da fase de consciência matrimonial e patriarcal para a individuação e para o encontro do ego feminino com o eu feminino. A tradicional forma patriarcal do matrimônio, preferida por Adão, na qual o homem sustenta as qualidades masculinas de atividade e de domínio, enquanto a mulher sustenta as qualidades femininas de dependência e submissão, tem como resultado a opressão da mulher e seu encarceramento, impedindo-a de tornar-se ela mesma. Para crescer e se desenvolver psicologicamente, uma mulher precisa integrar as qualidades de liberdade, movimento e instintividade de Lilith. Lilith é aquela qualidade pela qual uma mulher se nega a ser aprisionada num relacionamento. Ela não deseja a igualdade e a uniformidade no sentido de identidade ou fusão, mas os mesmos direitos de se mover, mudar e ser ela própria. No princípio, a lua quis fundir-se com o sol, e nele se aquecer, como nos conta o mito do Zohar. Mas Deus ordenou-lhe que descesse, a fim de seguir as pegadas da humanidade, como uma sombra. Em consequência dessa diminuição, a lua renasceu como Lilith, o flamejante espírito livre. Depois disso, ela coabita com os homens à sua disposição. Do mesmo modo que as filhas de Hecate e a lâmina, ela faz com que o homem se levante, sobe em cima dele e cavalga-o para o seu próprio prazer e poder. Além disso, a necessidade que Lilith tem de liberdade de movimento talvez seja uma necessidade de religar-se ao espírito. Lilith, ao que parece, pertence à época bastante remota na qual os poderes criativos eram prerrogativas da deusa. Conta-se que, ao abandonar Adão, Lilith proferiu o inefável nome de Deus e voou para o céu, mas Deus expulsou-a para baixo. A necessidade de uma ligação espiritual com o que está acima revela-se na própria origem de Lilith. Aqui é uma citação do Zohar. Assim que Lilith surgiu, ela andou por toda parte, até chegar aos pequenos rostos, querubins. Ela queria unir-se a eles e ser formada como um deles, e não estava disposta a deixá-los. Mas o Senhor, abençoado seja, afastou-as deles e fez com que fosse para baixo. Então ele criou Adão e deu-lhe uma companheira. Assim que Lilith viu Eva ao lado dele e se recordou, através da forma de Adão, da beleza sublime, afastou-se voando e tentou, como antes, unir-se aos pequenos rostos. Contudo, os guardiões celestiais dos portões não a aceitaram. O Senhor, abençoado seja, repreendeu-a e atirou às profundezas do mar. Um conto semelhante à fuga de Lilith de Adão aparece numa tabuleta suméria do 3º milênio. Aqui 2 pontos, também uma citação. Havia certa vez uma árvore Hulupu, talvez um salgueiro. Ela foi plantada nos primórdios do tempo, nas margens do Eufrates. Em sua base, a serpente, que desconhece qualquer encanto, construiu seu ninho. Em sua copa, o pássaro Zu, uma criatura mitológica que às vezes fomenta o mal, depositou seus filhotes. No meio, Lilith, a jovem da desolação,
A jovem da tá certo. A jovem da desolação construiu sua casa. Então, Gilgamesh, o grande herói sumério, vestiu sua armadura, que pesava 50 minas, aproximadamente 50 libras, e com seu machado da estrela, de 7 talentos e 7 minas de peso, cerca de 400 libras, matou, na base da árvore, a serpente, que desconhece qualquer encanto. Ao ver isso, o pássaro Zu fugiu com seus filhotes para a montanha e Lilith desfez sua casa, fugindo para as regiões desérticas que estava acostumada a frequentar. Expulsa pela espada heróica da consciência masculina de Gilgamesh, ou fugindo do direito divino de Adão de dominá-la, Lilith escolhe o deserto. Ela não será abatida, nem sujeitada. Ela não se submeterá. A mulher vive a fuga de Lilith através da violenta raiva com que se recusa a submeter-se a um arrogante poder masculino, como se tal submissão fosse lógica, escolhendo, em vez disso, o desolado deserto e a companhia dos demônios. A sensação de se ver abandonada ao desenvolvimento psicológico é comum na psicologia feminina. Como em muitos mitos sobre a individuação das mulheres, há os elementos de surpresa e força. Perséfone estende a mão para colher uma flor e se vê arrastada, esperneando e gritando, para o Hades. Psique, grávida de Eros, tenta olhar de relance para o pai de seu bebê e se vê desprotegida no mundo, defrontando-se com todas as árduas tarefas da individuação. As mulheres, ao contrário dos homens, não põem uma mochila às costas, nem empunham uma espada e partem em busca de algum heróico desafio. Do mesmo modo que Lilith, elas não têm escolha, sentem-se expulsas e obrigadas à consciência. Aí eu botei aqui alguma... Ah, tá. Uma frase minha, que é: sou uma mulher consciência. É consciência junto, não é separado não. Em The Vision Seminars, uma paciente de Jung é uma mulher casada que se apaixonou por outro homem. Ela abandonou o marido e a família e foi para Zurique, a fim de ser analisada por Jung. Por volta da metade do tratamento, a mulher teve um sonho. Encontrei uma faca no chão. Cheguei a uma cidade no sopé de uma montanha. Caminhei por ela até chegar a uma casa em cuja porta havia a marca de uma cruz. Bati de leve na porta com minha faca e a porta se abriu. Havia em seu interior um quarto escuro. Num canto ardia um fogo. Vi no fogo os corpos queimados de várias cobras pequenas. Peguei a cinza das cobras e esfreguei-as na palma da minha mão esquerda. Coloquei a faca no fogo até que ficasse em brasa. Então toquei o teto da casa com a faca e a casa toda desapareceu. Eu estava de pé, sozinha no deserto. Era noite e o fogo ardia ao meu lado. Jung comenta que a faca da bruxa representa a mente natural que opera a magia. Ela se origina mais de fontes naturais do que das opiniões em livros. Ela jorra da terra como uma nascente, trazendo consigo a peculiar sabedoria da natureza. Jung procede. Citação. A faca mágica é aqui a mente luciferina, que comete o pecado prometeico. Confia apenas em si mesma e repele a proteção de qualquer convicção tradicional. Essa mulher simplesmente destruiu aquela casa e, portanto, não tem absolutamente nenhum abrigo. Ela é deixada no deserto, na escuridão. Antes que possa compreender a natureza do tal, ela precisa destruir todas as ideias atrás das quais se abrigará antes. De fato, muitos amuletos de proteção contra Lilith possuem a forma de facas, refletindo essa qualidade instintiva de Lilith em cortar, com ardor e impetuosa fúria, até chegar à natureza essencial das coisas. Lilith rompe os grilhões do relacionamento de poder entre os homens e as mulheres que resulta do patriarcado. Ela escolhe a separação diante da coerção,
ou submissão no interior do abrigo da convicção tradicional. O efeito da faca da bruxa ou da fuga de Lilith é levar a mulher a um deserto desolado e desconexo, frequentemente vivenciado como um período de loucura. A desconexão é necessária à introjeção e integração de Lilith. Sozinha na cabana menstrual, uma mulher pode refletir a respeito de suas feridas, lamber o próprio sangue e tornar-se curada e nutrida. Há uma fria lógica lunar para a periódica necessidade feminina de fugir para o deserto, para o pântano e para a solidão. Na escuridão da lua, ali no deserto, distante das críticas e formas tradicionais, a mulher pode entrar em contato com a elementar natureza feminina em seu íntimo, o que tende a ocasionar um processo natural de cura.